E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa última aula referente ao capítulo 2, Revolução Industrial. A Revolução Industrial consolidou a burguesia como uma das classes de maior poder na sociedade europeia. A industrialização também foi responsável pela formação e pelo crescimento de outra classe social, a do proletariado. Os setores mais ricos da burguesia eram formados por proprietários de fábricas, minas, rede de transportes, banqueiros e comerciantes e grandes empresários. A industrialização, a concentração populacional nas cidades e a urbanização também permitiram a formação de uma outra classe média, composta por diversos trabalhadores, como profissionais autônomos, pequenos comerciantes, funcionários públicos, advogados e médicos, entre outros. Aos poucos, essa classe média ganhou maior importância e passou a ter maior influência sobre o restante da sociedade. A Revolução Industrial marcou o crescimento da população trabalhadora assalariada, principalmente urbana, chamada também de proletariado. Para sobreviver nas cidades em rápido processo de industrialização e urbanização, os trabalhadores passaram a vender seu tempo e sua força de trabalho em troca de salário. Dessa forma, com a Revolução Industrial, surge um novo grupo expressivo na sociedade, os trabalhadores das fábricas, os operários. É importante lembrar a vocês que os operários ou proletariado não é somente aquela pessoa que exerce uma força de trabalho manual, braçal, mas sim também aquela pessoa que exerce uma força de trabalho intelectual. Para entendermos melhor como eram as condições de trabalho durante esse período industrial, é preciso a gente voltar a um assunto abordado no slide 1, quando eu falei sobre os fatores de cercamento e êxodo rural. Então, esses dois fatores, eles causaram um grande fluxo de migração de pessoas para as cidades industriais, onde esse grande fluxo, ele fez com que as cidades elas crescessem rapidamente, mas esse crescimento ele foi de modo desorganizado. Nessas cidades, as fábricas costumavam a se concentrar no centro e geravam um enorme foco de poluição. Por causa da poluição do ar, casos de doenças respiratórias eram muito comuns. Enfermidades como cólera também eram frequentes entre os trabalhadores, pois nos bairros por eles habitados, geralmente em regiões de bairros periféricos da cidade, não havia nenhum sistema de saneamento, nem tampouco tratamento de água. Além disso, várias famílias costumavam dividir habitações precárias, úmidas e com poucas instalações sanitárias. Sobre as condições de trabalho nas fábricas no início da Revolução Industrial, eram muito ruins. As jornadas de trabalho eram extensas e chegavam a 16 horas diárias. Os ambientes das fábricas eram insalubres, o ar era poluído e havia muito calor, barulho e sujeiras. Além disso, os acidentes eram muito comuns. As máquinas, elas não ofereciam nenhuma segurança aos operários. As poucas horas de descanso e alimentação pobre em nutrientes contribuíam para deixar os trabalhadores mais fragilizados, aumentando assim o número de acidentes de trabalho. Nesses acidentes, muitos operários tinham partes do corpo amputadas, como os dedos, mãos ou braços. Em alguns casos, se o acidente não fosse fatal, os operários podiam sofrer penalidades, como castigos físicos, desconto salarial ou a demissão. Isso também ocorria aos trabalhadores que causassem qualquer tipo de dano às máquinas ou desobedecessem às regras da fábrica, como chegar atrasado, conversar durante o expediente ou executar tarefas lentamente. Pelas imagens no slide, é possível ver as condições de trabalho nas fábricas durante o século XVIII. Então, o salário das mulheres eram menores do que os dos homens. Além disso, elas estavam constantemente sujeitas ao assédio de seus patrões,
Muitas mulheres, elas trabalhavam em condições insalubres, muitas delas estavam grávidas e executavam mais de 16 horas de trabalho. Já as crianças, elas trabalhavam nas fábricas e elas recebiam ainda menos. No início da Revolução Industrial, não havia uma idade mínima para que as pessoas começassem a trabalhar, e castigos violentos contra crianças e adolescentes eram bem comuns. A maioria das crianças operárias não estudavam e passavam o dia todo na fábrica. Para título de conhecimento, é importante dizer a vocês que o assédio, seja ele em qualquer modalidade, moral, sexual ou trabalhista, hoje ele é crime pelo Código Penal brasileiro. Já a questão do trabalho infantil, ele é crime desde a Constituição de 1934, vigorada durante o governo de Getúlio Vargas. Sobre as condições desgastantes de trabalho que faziam parte do dia a dia nas fábricas no início da industrialização não foram aceitas de modo tranquilo pelos operários. A rotina de longas jornadas de trabalho com baixos salários e condições precárias de segurança e higiene estimulou os trabalhadores a organizarem-se para reivindicar seus direitos. Então, a partir da primeira metade do século XIX, foi marcada por uma série de conflitos entre os proletariados e os burgueses, que teve avanços e recuos na conquista de direitos dos trabalhadores, mas deu surgimento a diversos movimentos, como o ludismo e o cartismo, que foram organizados nesse período por operários que lutavam para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. O movimento ludista, ele teve início no século XIX na Inglaterra. Ele era um grupo formado de trabalhadores, que realizaram diversos ataques a fábricas, quebrando máquinas e ferramentas, pois acreditavam que eles eram a causa do desemprego. O nome do movimento vem do líder operário, que provavelmente se chamava Ned Ludd. Antes dos ataques, os operários das fábricas recebiam cartas assinadas por Ludd, dando ordens para que se livrassem de suas máquinas. Em uma época em que os operários ainda tinham poucas opções para reivindicar melhores condições de trabalho, o movimento ludista contribuiu para ampliar a organização dos trabalhadores e também para a realização das primeiras ações dos operários contra a exploração que sofriam. O governo inglês, formado principalmente por representantes da burguesia, reagiu duramente aos ataques, chegando a condenar à forca alguns de seus participantes. Dessa maneira, em 1816, pôs fim a esse movimento. Já na década de 1830, um movimento iniciado pela Associação dos Trabalhadores de Londres começou a ganhar força, o cartismo. O nome surgiu com a Carta do Povo, enviada ao Parlamento em 1838. Nela, os trabalhadores reivindicavam a realização de uma reforma que garantisse maior participação da população na esfera política do país. Mesmo com o apoio de milhares de operários, as reivindicações não foram aceitas, gerando diversas manifestações que foram duramente reprimidas pela polícia. Nos anos seguintes, o movimento voltou a enviar cartas ao parlamento, incluindo novas reivindicações como a criação de uma legislação trabalhista. Os parlamentares recusaram-se novamente às propostas, gerando mais mobilizações, greves e confrontos entre operários e policiais. Após anos de luta, a partir de 1842, os trabalhadores conquistaram algumas melhorias, como a redução da jornada de trabalho para 10 horas diária e a proibição da limpeza de máquinas enquanto estivessem ligadas, fato esse que causava muitos acidentes. E assim concluímos a nossa última aula. Segue aqui duas atividades, elas se encontram no módulo. A primeira atividade, ela está sobre questões sobre o conteúdo e a segunda atividade, ela é uma pesquisa. Então, qualquer dúvida,
vai no WhatsApp, deixa lá a sua inquietação, o seu questionamento e desejo a todos um ótimo final de semana e fiquem em casa.